Terceira parte do nosso Evangelho no Lar, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, item 5, parábola do mal rico. É baseada no Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31, onde se narra o seguinte: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho e que se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, estendido à sua porta, todo coberto de úlceras, que quisera se saciar com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhe as dava e os cães vinham lamber-lhe as feridas. Vocês veem que essas historinhas inventadas por Jesus, assim, para esclarecer os ensinamentos, que são as parábolas, né? Ele sempre coloca elementos assim muito simbólicos, né? Então aqui a gente tem um rico que está vestido de púrpura e um pobre que está caindo, está literalmente, como é que ele fala? Cheio de úlceras, quer dizer, todo ferido, talvez até com lepra, que naquela época era uma doença relativamente comum, né? E que esse leproso, inclusive, é pobre e não e está ali tentando pegar migalhas que sobrem da mesa do rico, mas nem isso ele consegue, e a única coisa que acontece são os cachorros virem lamber as feridas dele, né? Então Jesus vai dando assim uma imagem bem de contraste bem forte, né, para transmitir o ensinamento. E ele segue dizendo: ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico morreu também e teve o inferno por sepulcro. E quando estava nos tormentos, levantou os olhos para o alto e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E gritando disse estas palavras: Pai Abraão, tende piedade de mim, e envia-me Lázaro, a fim de que ele molhe a ponta do seu dedo na água, para me refrescar a língua, porque eu sofro tormentos extremos nessa chama. Então, Jesus vai descrevendo e mostrando o que acontece após a desencarnação dos dois, né? Lázaro, é curioso assim, porque a nossa mensagem de hoje, que foi Atitudes Essenciais, né, tome a sua cruz e siga-me, né? Ou seja, as duas atitudes, você aceitar o seu sofrimento, mas não apenas aceitar, mas seguindo Jesus, transformar esse sofrimento em evolução espiritual, né? Então, pela descrição que Jesus dá da história, Lázaro fez isso. Ele tinha um sofrimento intenso, ele era pobre, estava com uma doença gravíssima, provavelmente lepra, porque estava com o corpo todo ulcerado, né? Sendo lambido pelos cães, passando fome, né? Mas provavelmente aceitou com resignação a sua situação e transformou essa dificuldade, essas aflições, em uma ferramenta para evoluir espiritualmente, né? E o rico, Jesus descreve aqui como usufruindo de todas as benesses materiais, né? E além de tudo, Lázaro está ali esperando migalhas da mesa desse rico, e nessas migalhas ele recebe, o que significa que esse rico estava completamente indiferente ao sofrimento à sua volta, né? Aí o que Jesus fala? Depois da desencarnação, o rico está lá no inferno, em chamas, né? Porque Jesus usa ali a linguagem dos judeus, né? O simbolismo da religião judaica da época, né? O inferno está lá ardendo no inferno em chamas e pedindo a Deus que Lázaro pelo menos molhe o dedo dele para botar uma gotinha na boca dele para matar um pouco da sede que ele está passando. Então vocês veem como a figura que Jesus cria, ela é muito impactante para que a gente entenda o quão pernicioso é a gente se deixar arrastar pelo mundo de Mamon, né? O que é isso? Deixar se arrastar pelo mundo de Mamon é se absorver por completo nas questões materiais e esquecer completamente a caminhada espiritual, né? Então Jesus está dizendo que isso ele está querendo dizer com essa história que isso tem consequências gravíssimas para o espírito, né? E que ele vai colher frutos amargos dessa distração, né? Na Nova Acrópole eles comentavam essa atitude, né, do espírito encarnar e se distrair com as coisas materiais e esquecer que veio ao mundo para evoluir, né? Com um soldado que é mandado numa missão por seu general, né? E quando chega no local onde é para ele cumprir a missão, ele encontra lá uma mulher bonita e arruma uma namorada e esquece da missão,
né? Aí quando volta é punido pelo general, porque o general fala, mas você não cumpriu sua missão, ele esqueceu completamente, ficou só namorando, né? Então é isso, a gente fica namorando os bens materiais, né? Quando toma essa atitude, né? Gasta toda essa energia, nossa energia no serviço a mamon, ao dinheiro, e esquece completamente da evolução espiritual. As consequências, então, Jesus diz, são muito graves no mundo espiritual, né? Mas ele segue ainda com a história dizendo assim, mas Abraão lhe respondeu. Ele usa aqui Abraão como modelo, porque Abraão, vocês sabem que no Antigo Testamento, ele é considerado a origem do povo hebreu, né? De Abraão nasceram 2 filhos, se eu não me engano, é Caim e Abel, né? Aí dali também foram tendo filhos, né? E aí Caim era mau, aí gerou os maus, e Abel gerou os bons, né? Então Abraão é a raiz dessa árvore, né? Então Jesus, quando fala de Abraão aqui, é porque ele está usando a linguagem dos judeus, dizendo assim, Abraão está lá no céu, né? Que deu origem ao nosso povo, nós, povo judeu, e aí ele está fazendo o julgamento lá, né? Dizendo quem pode o quê. Então Jesus diz, mas Abraão lhe respondeu, meu filho, lembrai-vos que haveis recebido vossos bens em vossa vida, e Lázaro não teve senão males? Por isso ele está agora na consolação, e vós nos tormentos. Mas levando em conta isso, não foi só porque Lázaro sofria muito, porque no capítulo 5 o Evangelho segundo o Espiritismo esclarece, não basta sofrer para evoluir espiritualmente, é preciso ter sabedoria, né? Enfrentar o sofrimento com sabedoria, fazendo o mesmo trabalho que a planta faz com adubo, transformar o adubo em flor, porque se sofrer por si só gerasse evolução espiritual, o mundo estava cheio de anjos, né? Porque todos sofrem, né? E sofrem muito, né? Uns mais, outros menos, mas todos sofrem muito. Além disso, segue Jesus, há para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que aqueles que querem passar daqui para vós não o podem, como ninguém também pode passar para aqui do lugar em que estáis. Isso aqui, hoje, à luz da doutrina espírita, a gente pode entender claramente, né? O que quer dizer isso? Aqui na passagem, Abraão diz que mesmo os espíritos superiores não conseguem passar para os reinos inferiores, né? Aqui Jesus quis dar uma lição assim, de acordo com a linguagem da época. Mas, de acordo com a doutrina espírita, nós sabemos hoje o quê? Que os espíritos superiores até podem descer nas regiões inferiores, lá no plano invisível, e prestar assistência aos espíritos inferiores, né? Os inferiores é que não tem como ascender às regiões mais elevadas, né? E muitas vezes a condição kármica do espírito desencarnado é tão densa, tão pesada, que ele sequer consegue ver os espíritos que vão lá consolá-lo. André Luiz, inclusive, no Nosso Lar, descreve isso. Eu não sei se vocês lembram dessa passagem, né? Depois que ele sai do umbral, ele vai para o umbral, mas depois que ele sai do umbral, ele descobre que muito antes dele ter sido resgatado de lá, seres dos planos mais elevados iam lá, davam um passe nele, consolavam, mas ele não via. Ele sofria pelo fato de que ele se sentia injustiçado. Não é nem nesse caso que eu queria dizer injustiçado, mas ele se sentia isolado, né, sem amparo, mas por conta do próprio estado da sua mente. Ele estava colhendo aquilo que ele semeou. E André Luiz, aliás, é um exemplo disso, né? Ele mesmo relata isso na sua obra, né? De que ele foi um médico muito rico no Rio de Janeiro, e que usou mal os bens. Ele usou a medicina para ganhar dinheiro e perdeu a oportunidade de prestar ajuda, né? Sobretudo a medicina, ela dá essa oportunidade para a pessoa, e ele perdeu essa oportunidade. E por isso foi parar no umbral, né? Mas essa passagem ela está exatamente falando sobre isso, né? Sobre essa dificuldade que tem os espíritos inferiores de acessar os planos mais elevados, ou de pelo menos até perceber a presença daqueles seres que estão ali para consolá-los, né? Às vezes eles até sentem um bem-estar pela presença do ser consolando, mas não veem, né? Não conseguem aproveitar, vamos dizer assim, 100% do benefício que estão recebendo. Vão aproveitar de acordo com o seu merecimento, né? E aí Jesus segue dizendo, o rico lhe disse, eu vos suplico, pois, pai Abraão, enviá-lo à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a fim de que lhes ateste essas coisas, de modo que eles venham também de modo que eles não venham também para este lugar de tormentos. Então ele pede
para Abraão assim, bom, já que vocês não podem me ajudar, não podem me dar nem uma gotinha de água, pelo menos mande mensageiros lá para os meus parentes, avisa para eles isso que eu estou passando aqui, porque eles estão indo pelo mesmo caminho que eu estou indo, né? Para que eles não passem por isso também. E aí Abraão lhe replicou: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não disse ele, pai Abraão, mas se alguns dos mortos procurá-los, eles farão penitência. Abraão lhe respondeu: se eles não escutam Moisés nem os profetas, não crerão mais do que neles, quando mesmo algum dos mortos ressuscitasse. Essa resposta de Abraão aqui na parábola de Jesus, ela é muito significativa, porque depois que o rico faz o pedido a Abraão para que envie mensageiros para avisar os seus parentes, né? Olha, não sigam o caminho, né, que seu parente seguiu porque ele está lá nos tormentos dos infernos. A resposta de Abraão é: eles têm Moisés. Ou seja, nós no mundo encarnado sempre temos ensinamentos à nossa disposição. O problema é que a gente não ouve, né? Jesus fala, tem ouvidos e não ouvem, tem olhos e não veem, né? Tá ali. Nunca houve, pelo menos pelo que a gente conhece, uma época na humanidade em que não tivesse ensinamentos espirituais disponíveis, né? Agora, qual é o problema? A pessoa, porque veja, o nosso capítulo é capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, se a gente gasta toda a nossa energia para servir a matéria, para servir ao dinheiro, não sobra energia para servir a Deus, ou seja, a gente fica indiferente aos ensinamentos que estão ali, do nosso lado, mas a gente não presta atenção, né? E uma outra coisa também muito interessante ressaltar nessa conclusão é quando ele diz assim, ó, mesmo que os mortos ressuscitassem seus parentes, ainda assim não dariam atenção. Isso lembra muito a nossa época também agora da doutrina espírita, onde os fenômenos espíritas se multiplicam, né, desde a época de Kardec, 1850, né, século XIX, até hoje, os fenômenos se multiplicam, mas a maioria da humanidade não dá atenção. Ou seja, os mortos ressuscitarem a gente pode interpretar na nossa época como os espíritos que vêm, promovem fenômenos mediúnicos, muitos deles ostensivos, curas, materializações, né, coisas bem ostensivas, e mesmo assim a maioria da humanidade permanece alheia a eles, né? Ou seja, o que essa mensagem nos deixa sobretudo, um lembrete sobre a nossa responsabilidade, né, de ter os ensinamentos disponíveis. Então nós temos a responsabilidade, por tê-los disponíveis, de praticar, de aplicar no cotidiano, para não chegar depois da desencarnação na situação desse mal rico, né? Porque a parábola é a parábola do mal rico. Então vocês percebem que o problema não é ser rico, né? O problema é usar mal os bens que temos à nossa disposição.